Episódio especial: o naufrágio de Paulo. Quando o navio afundou, mas a fé ficou de pé, inspirado em Atos 27 e 28. O vento ruge como se os céus estivessem em guerra. As ondas se erguem como muralhas líquidas, e o navio, pequeno e frágil, range sob o peso da tempestade. A água invade o convés. Os marinheiros gritam. O sol desaparece, e por dias inteiros não há nem estrela nem direção. No meio daquele caos, um homem se levanta, não com força humana, mas com a paz de quem ouviu a voz de Deus em meio ao barulho do mar. Seu nome é Paulo, preso, acorrentado, julgado por Roma, mas livre por dentro. Enquanto os soldados e marinheiros perdem a esperança, ele permanece firme, pois sabe que a promessa de Deus não se afoga, mesmo quando o navio afunda, contexto histórico e espiritual. Estamos no ano 60 depois de Cristo. Paulo, prisioneiro por causa do Evangelho, é enviado a Roma para comparecer diante de César. A viagem começa em Cesareia, passando por vários portos do Mediterrâneo. Era o final do outono, tempo em que o mar Egeu se tornava traiçoeiro. Mesmo assim, o comandante romano Júlio decide prosseguir a viagem. Paulo, conhecedor dos sinais do tempo e guiado pelo Espírito, os adverte: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com muito perigo e prejuízo, não só da carga e do navio, mas também das nossas vidas. Atos 27:10. Mas sua voz é ignorada. A maioria decide seguir adiante, e assim, muitas vezes na vida, a voz de Deus é abafada pelo consenso humano, até que o mar nos faça ouvir o que o orgulho recusou aceitar em terra firme. Logo o vento chamado Euroaquilão, um ciclone feroz, desaba sobre o navio. O texto diz que eles foram arrebatados pela tempestade e não podiam resistir ao vento. Por 14 dias, o céu e o mar se confundem em um só abismo. Eles atiram as cargas ao mar, depois os equipamentos do navio. Com o tempo perdem as forças, a comida e até a esperança. Já não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de sermos salvos. Atos 27:20. Mas é no silêncio desesperado dos homens que a voz de Deus encontra espaço para falar. Paulo se levanta, o prisioneiro se torna capitão, o servo se torna líder, e declara com autoridade: Não tenham medo, pois esta noite esteve comigo um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, dizendo: Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César, e Deus te concedeu todos os que navegam contigo. Atos 27, 23, 24. O poder da promessa em meio ao caos. A fé de Paulo transforma o ambiente. O medo dá lugar à esperança. Mesmo sem ver o sol, ele tem certeza da direção, porque a bússola de um homem de fé não está no céu, mas na palavra que Deus já falou. Ele parte o pão diante de todos e dá graças. Imagine a cena. O navio quase destruído, a chuva caindo, homens desesperados, e um servo de Deus levantando o pão e dizendo: Comam, porque nenhum de vocês perderá um só fio de cabelo. É um ato de fé em meio ao impossível. E assim, a fé é sempre a primeira refeição do sobrevivente. O naufrágio. Ao amanhecer, avistam uma enseada com praia e decidem tentar encalhar o navio ali. Mas antes de alcançar a terra, o casco se despedaça nas rochas. A água invade tudo. Os soldados querem matar os prisioneiros para evitar fugas, mas o centurião, desejando salvar Paulo, os impede. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Atos 27:44. Nenhuma promessa de Deus é anulada por tempestades. O navio se perdeu, mas o propósito permaneceu. A madeira afundou, mas o homem permaneceu de pé, porque o que Deus prometeu, o mar não pode apagar. O símbolo espiritual do naufrágio. O naufrágio não foi um acidente, foi uma transição. Paulo não estava sendo derrotado, estava sendo deslocado para o próximo estágio do plano. A ilha de Malta seria o cenário do próximo milagre. Quantas vezes o mesmo acontece conosco? Achamos que a perda é o fim, quando na verdade é apenas o vento de Deus nos empurrando para o lugar onde deveríamos chegar. O navio que afunda é muitas vezes o meio pelo qual Deus nos faz pisar em nova terra. Paulo não chegou a Roma pelo caminho planejado, mas chegou pelo caminho providenciado. E é assim que Deus opera. Ele não nos leva pelo caminho mais fácil, mas pelo caminho que nos transforma.
O milagre em Malta. Deus confirma a promessa. Em Malta, Paulo acende uma fogueira. Enquanto ajuda a juntar lenha, uma víbora se prende à sua mão. Os nativos esperam que ele morra, mas ele apenas sacode a serpente no fogo. Nenhum mal lhe acontece. Eles mudam de opinião e dizem: este homem é um deus. Mas Paulo sabe quem ele é, um servo de Cristo. E ali, naquela ilha, ele ora pelos enfermos, cura o pai de Públio. E o evangelho se manifesta novamente. Deus transforma o naufrágio em ministério, a tragédia em testemunho, a tempestade em palco da glória dele. Talvez você esteja vivendo o seu próprio naufrágio. Os ventos sopraram contra. O navio partiu, os planos afundaram. E você sente que tudo se perdeu. Mas o Espírito Santo te diz: o navio pode afundar, mas a promessa não. As tábuas que restam serão suficientes para te levar à praia do propósito. Deus não te prometeu um mar calmo. Ele te prometeu chegar. E se ele te prometeu chegar, nem tempestade, nem vento, nem homem algum pode te impedir. Porque o mesmo Deus que sustentou Paulo nas ondas está contigo hoje, no meio do teu mar agitado. Lembre-se, o propósito não se mede pela calmaria, mas pela fé que permanece quando tudo afunda. A promessa de Deus é tua âncora, e enquanto ela estiver firme, o teu destino está seguro. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada. 2 Timóteo 4,17. O naufrágio não foi o fim da história. Foi o começo do cumprimento da promessa. Paulo saiu do mar mais forte do que entrou, porque descobriu que Cristo não é o capitão do navio, mas o Senhor da tempestade. Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda controla os ventos. Deixe seu amém nos comentários e inscreva-se no canal para continuar essa jornada espiritual. Porque a fé não afunda, ela atravessa.